Caramba, não precisava tanto sufoco assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, ainda bem, a notícia é boa. Esse é o canal Tricolaço, seja bem-vindo para aqui. Vem todo mundo. Nosso canal Tricolaço com mais um vídeo, depois de Bragantino 1, São Paulo 2. Ufa! É o que eu falei, o São Paulo tem uma liderança de quem não era candidato a ela. Então, todo o esforço que esse time fizer para tentar manter essa ponta agora é válido, importante e necessário. E foi o que aconteceu hoje. Mas, cara, hoje foi teste para cardíaco, porque o Bragantino insistiu muito, o Bragantino não queria perder de novo para o São Paulo, o Bragantino não queria perder um jogo em casa, o Bragantino se lançou ao ataque e complicou o São Paulo, e complicou em boa parte do jogo. É disso que a gente vai falar. Um jogo em que o São Paulo teve muita dificuldade para sair do seu próprio campo em quase todo o tempo, que precisou de duas intervenções do Roger, uma na hora da parada técnica e outra na virada do intervalo. E foi muito mais ajuste de posicionamento do que troca de jogadores, o que evidencia o seguinte: o São Paulo precisa aprender, e não é de hoje, isso não é uma coisa do Roger, isso passava no Zubeldia, aconteceu com o Crespo em algumas ocasiões. O São Paulo precisa aprender a sair da marcação alta. A marcação alta, que é a pressão do time adversário sobre a sua zaga, é algo que dificulta demais o jogo do São Paulo. E como o São Paulo não tem tantos jogadores velozes assim, a transição não é das mais rápidas. Então, quando o time fica muito preso lá atrás, quando ele consegue sair, por causa da velocidade, ele dá tempo de um time como o Bragantino se rearmar na defesa. Então, fica um jogo meio de pega-pega, que o Bragantino arma a sua primeira linha de marcação no campo do São Paulo, dificulta a saída. Quando o São Paulo consegue sair, pelo fato de o Bragantino manter duas linhas muito firmes ali, a bola demora para fazer a passagem de um bloco para o outro, e esses jogadores do Bragantino já estão se reposicionando na defesa. Quando o São Paulo consegue chegar ao campo do Bragantino, já está toda a marcação armada de novo. Então, fica uma situação onde você tem dificuldade de sair, e quando chega no ataque você não consegue concluir. A solução é você tentar uma saída mais rápida, de um jeito que eu não gosto muito, que é a maneira de você botar a bola enfiada para quem faz o corredor da correria, tipo o Ferreira. O Luca, se tiver disponível, é bom lembrar que o Luca está na seleção sub-20, por isso que ele não tem jogado. Outro dia eu vi gente metendo pau aí, não, é por isso que ele não está lá. Ou alguém pelo lado direito que possa fazer essa descida por ali, para que o São Paulo consiga sair em velocidade, né? Em situações assim, não é todo jogo, mas em situações assim, onde o time fica muito encurralado. Então o Roger detectou isso na hora da parada, mas o time reagiu muito pouco, ele só conseguiu chegar dentro da área um pouco mais rápido, né? Quando começou já do meio de campo fazer umas distribuições de bola assim. Como eu disse, eu não gosto, eu prefiro o toque, eu acho que você dá muita chance para o erro, porque a bola muitas vezes vai pelo alto, a zaga chega primeiro, o teu jogador vai dominar, escapa o domínio e aí fica pro zagueiro, e aí o time acaba retomando o contra-ataque, no caso do Bragantino, fica difícil. Mas era uma saída e acabou funcionando para o São Paulo conseguir se livrar daquele aperto e chegar até o ataque. Só que saiu o gol depois disso, né? Gol do Bragantino, porque o Bragantino insiste demais no chute. E o São Paulo deu chance demais para que o Bragantino chutasse. A coisa mais irritante do jogo hoje foi ver que o São Paulo permitia que o Bragantino ocupasse o espaço entre os dois blocos, entre a linha dos três volantes e os quatro jogadores de defesa, e mantivesse troca de passe ali na frente, e tentativa de chute, e tentativa de abertura. Aquilo é uma coisa que você vai segurando com os teus zagueiros até um certo tempo, até resistir. Tem hora que você não resiste. Quando o Herrera consegue o chute, é aquele momento em que não resiste. O Alan Franco vai sair, sai pior do que nas outras vezes, e a bola cai no pé do Herrera. Ele não pensa muito, bate forte, com 200 pernas na frente.
o Rafael não consegue ver. Mas o Bragantino já tinha tentado outras duas vezes assim, uma pelo lado esquerdo, uma pelo lado direito, e a bola passou colada na rede do lado de fora. Então é uma jogada de risco que tem que ser evitada para o adversário. Bom, intervalo, volta para o segundo tempo, com o São Paulo ajustando um pouco mais a aproximação do seu meio para ataque. Um antídoto para que você não seja tão incomodado pela marcação-pressão. Funciona quando você se antecipa a marcação, e o São Paulo conseguiu fazer um pouco isso, e aí já saía rápido procurando alguma coisa pelos lados para infiltrar, e estava conseguindo fazer, e aí foi chegando até dentro do campo do Bragantino. Por isso que o São Paulo conseguiu mais uma chance ainda no começo do segundo tempo, e depois armar a jogada que teve a falta para o gol do Sabino. Cara, que VAR ridículo, não? 3 minutos para um VAR que estava procurando literalmente um pelo em ovo, que estava procurando um pelo da cabeça do Bobadilha, cabeceando a bola para que ela sobrasse para o Sabino chutar. Isso não aconteceu. Mas o cara fica lá, porque o jogador de São Paulo sobe, ele fica lá querendo ver, fica 3 minutos para ver. Não é possível, né? Aí o São Paulo consegue empatar o jogo. E aí começa de novo uma saraivada de situações na partida, onde o Bragantino chega pelos lados, corta para o meio e fica trabalhando ali naquela última linha, tentando abrir espaço para chutar. O desespero ali é que o São Paulo dava esse espaço. Porque muita gente pode argumentar, não, mas os zagueiros estavam firmes, estavam, mas é igual no primeiro tempo, é pedra dura. Uma hora um cara consegue achar um buraco e chutar e já era, cara. Já era. Já era. E depois disso, o Crespo falou na gente. O Roger fez a mudança botando o Cauli e o Ferreira, fazendo essa leitura de que precisava ter alguém de velocidade para descer. O problema é que o Ferreira não acerta mais, né? Não acerta mais. É impressionante. O Cauli entra no lugar do Lucas e a gente percebe que realmente a leitura que o Roger faz é de que o Lucas é um jogador de meio, e eu não acho isso muito interessante. Eu acho que o Lucas tem a jogada do lado ainda para oferecer, apesar da idade, e ele faz isso bem. Tem a possibilidade de fazer o revezamento do lado com o meio com o Luciano, que eu acho que ajuda o Luciano também no jogo, e um não anula o outro. E aí ele tira o Lucas para pôr o Cauli, porque é assim que ele vê. Né? O Cauli é um meia mesmo de jogar, tentando infiltrar ali e chutar. Bom, depois que eles entram, não é que o São Paulo tenha feito nenhuma grande revolução, mas exatamente numa jogada como essa, e a bola passa por eles ali, numa jogada como essa em que o São Paulo quase dá de novo a brecha para o Bragantino, mas consegue tirar, aí a bola passa do Marcos Antônio para o Lucas Ramon, que vai no fundo, aí os jogadores passam em velocidade, o cruzamento é muito bem feito, o Caleri faz o segundo gol. Ufa! Detalhe, o gol foi aos 31 minutos. Então você tem mais 14 de jogo regular. E aí o São Paulo tomou uma das maiores pressões desse campeonato. Mas é bom explicar o seguinte. Essa pressão, eu vi muita gente metendo pau na internet e eu não meti o pau, mas eu sofri. Mas ela é compreensível. Já aconteceu outras vezes e a gente já falou disso aqui. O São Paulo não estava jogando em casa, estava jogando na casa do adversário. O adversário estava perdendo. É natural que todas as ações que esse time da casa vai fazer são pressão em cima do seu time. Ao seu time cabe saber se proteger e bloquear a pressão. Então, o Bragantino estar em cima, com 12 jogadores, com o Cleiton indo para a área na hora da cobrança do escanteio, isso é normal. O que não é normal, de novo, é que o São Paulo permitiu, às vezes, troca de passes dentro da área, às vezes, de novo, o jogador procurando um espaço para tentar o chute. Isso precisa entrar lá no relatório do seu Roger para dizer para os jogadores, não dá para a gente dar essa brecha. Porque hoje o Bragantino acertou uma vez e, graças a Deus, não acertou outras, mas você pega um Palmeiras inspirado, ele acerta. O Flaco fez um gol hoje da intermediária de novo. Ele já tinha feito contra o Vasco um baita de um golaço do mesmo jeito. Fez hoje de novo. Jogou lá no cantão do goleiro. Sabe quanto foi o jogo? 1-0 Palmeiras contra o Mirassol. Ele viveu desse gol.
E o Flaco é um jogador que, se sobrar essa brechinha ali naquela de ficar tentando tirar a zaga, é um cara que dificilmente erra. Então, não é para subestimar, é algo para corrigir. Bom, o que vem por aí? Eu acho que, de novo, aquela história, sem ilusões, esse não é um time candidato ao título, mas eu entendo assim, você está ali, é sua obrigação tentar manter aquilo ali. São Paulo tem Atlético Mineiro na quarta e tem Palmeiras no sábado. O melhor dos mundos, porque no sábado, depois do jogo, começa a data FIFA, 10 dias. O melhor dos mundos é ganhar do Palmeiras no sábado. Esse é o melhor de todos os mundos. Veja que eu não mencionei o Atlético. Se você perde para o Atlético e o Palmeiras ganha o jogo do meio da semana, os dois vão a 16 pontos. Vira uma batalha de guerra no sábado, no Morumbi. Se o São Paulo ganha, ele termina com 19 pontos, a sétima rodada, com o Palmeiras em desvantagem por 3 pontos, ainda sendo perigoso, mas com você tendo 10 dias pela frente para treinar, para tentar manter essa liderança. Com o detalhe de que você ganhou do Palmeiras, então no confronto direto você já está na frente, e até sábado, se você conseguir marcar gol na quarta-feira e evidentemente ganhar no sábado, a possibilidade de você empatar no saldo de gols não é pequena, a não ser que o Palmeiras meta uma goleada na quarta-feira. Eu não lembro contra quem é o jogo. Né? Porque hoje o saldo é 7-5. Aliás, não. Não, 7-7, porque o São Paulo fez 2 gols. Olha aí, rapaz. Isso é muito interessante. Então, se for 0-0 quarta, quando chegar no sábado, você ganha de 1-0, saldo na frente. Aí o Palmeiras, caso empate na outra rodada, o São Paulo ainda fica na frente por causa do saldo. Agora, o céu, o paraíso, o oásis, a água no deserto é ganhar do Atlético Mineiro, é ganhar do Palmeiras. Tá? Você tem 19, 22 pontos em 7 rodadas. 22 pontos, 16 hoje, né? 19 quarta, não, em 8 rodadas, né? Hoje foi a sexta, sétima e oitava. Então você tem 22 pontos conquistados em 24 disputados. Isso seria histórico para essa parte do campeonato. E aí você tem 10 dias, data FIFA, volta o campeonato. Eu acho que se o time chega em 10 rodadas com uma vantagem assim, aí você começa a colocar ele como candidato. Candidato. Não é que vai ganhar, candidato. Então a situação que o São Paulo está vivendo é muito interessante para esse tipo de observação. Detalhe, o Palmeiras está em crescimento, mas o jogo de hoje contra o Mirassol foi outro jogo horroroso. Detalhe 2, o Atlético não vai bem. Perdeu para o Vitória ontem, ok, foi no Barradão, mas o Vitória anda mal. E é um time que ainda não se acertou. O jogo é no Mineirão, na Arena BRB, aquelas coisas. Às vezes se acerta num jogo grande. E o São Paulo adora ajudar o Atlético lá. Mas, ou você quer se manter onde está, ou você quer facilitar as coisas para os co-irmãos, não é? Então é melhor escolher o lado certo da história. Notas para essa turma. Rafael foi muito bem. Olha, o Rafael é assim. O Rafael não é goleiraço, talvez não seja para a seleção brasileira, mas eu acho que tem um hate em cima do Tafarel do Rafael que não se justifica. O Rafael é um bom goleiro que ajuda muito São Paulo, com detalhe, ajuda muito quando precisa. Eu já vi o Rafael falhar em jogo idiota, mas jogo grande ele normalmente aparece. Eu vou dar 8 para o Rafael. Tem 3 momentos da partida onde ele literalmente salva o São Paulo. Lucas Ramon. Eu não gostei, assim, eu gostei do Lucas, fez um cruzamento perfeito para o Caleri fazer o segundo gol, mas eu não gostei do tipo de jogo apresentado no primeiro tempo, especialmente, depois melhorou. É assim, eu não sei se foi por ele ou foi orientação do Roger, às vezes me parecia a orientação do Roger e é errada. O Lucas praticamente não fez jogada de fundo. E quando ele se limita aí só até intermediário, o jogo dele não interessa. Nesse sentido, não foi tão bem no global da partida, mas deu aquele cruzamento na cabeça do Caleri. Melhorou no segundo tempo. Então leva uma nota 7. O Alan Franco fez uma partida
exemplar. O Alan Franco sabe sair jogando, o Alan Franco se antecipou, desarmou, mas é o Alan Franco o pé que resvala na bola quando sobe pro Herrera. Por causa disso vai ficar com uma nota 7. O Sabino teve atuação similar à do Alan Franco, ajuda a sair, com detalhe, o Sabino vai até lá na frente, muitas vezes faz jogada de meia, cruza na área, tem qualidade para fazer isso, não é um aventureiro, e hoje fez um golaço. Então, para o Sabino é nota 8. Jogou de terno na zaga. Enzo Dias hoje foi mais lutador que técnico, nota 7. Danielzinho foi mais lutador que técnico, nota 6,5. Bobadilha, movimentação boa, tentando participar de jogada do ataque, achei um pouco preso demais do lado direito, mas auxiliou ali o Lucas Ramon, era o primeiro pé que sobrava para dar sequência a jogadas, vou deixar com uma nota 7. Marcos Antônio não fez uma grande partida hoje. Participa no lance do segundo gol, brilhantemente, acha o Lucas entrando, teve outros bons passos, mas no momento em que São Paulo foi muito bem marcado, ele sucumbiu à marcação. Hoje é só 7 para o Marcos Antônio. Lucas Moura, uma boa partida de movimentação, um chute muito bom no primeiro tempo, participou menos no segundo, 7 para ele. Saiu, 7 para ele. Caleri fez um gol de quem vai para cima, de quem gosta de jogar pelo time, de quem quer ganhar, quem tem vontade, segurou o zagueiro, se movimentou, recebeu bola e tentou. Nota 8 para o Caleri. Luciano também participou muito do jogo por ali, apanhou muito da marcação, mas eu acho que ajudou o time como pôde, dá para dar um 7,5. Entraram Pablo Maia, que eu acho que não ajudou a diminuir a entrada dos jogadores pelo meio da defesa do São Paulo, nota 6. Entrou o Cauli, que é interessante, se movimenta da opção de passe, mas ele some, cara. Eu não entendo muito o Cauli, ele falou, não tô aqui, vai ficar com uma nota 6,5. Precisa explodir pro jogo. Entrou o Arboleda, depois, para a saída do nosso glorioso Bobadilha, fez uma linha de 3, ajudou o time lá atrás, mas foi muito pouco tempo, vai ficar sem nota. Saiu o Luciano, entrou o André Silva, substituição igual a aliás, o Roger fez praticamente as mesmas substituições. Quando o André Silva entrou, o Bragantino já estava naquela pressão, então não deu para ver uma performance muito boa dele. Eu vou deixar ele com uma nota 6, porque ele tentou participar e tal. E o Ferreira, rapaz, ele tropeçou no primeiro lance, caiu, depois participou pouco, não achei efetivo não. Nota 5 para o Ferreira. É isso de Bragantino e São Paulo. Já pensou terminar essa semana com 22 pontos? Meu amigo, quem sabe, não é essa hora. Valeu!